Será que esse é o grande culpado do aumento de autismo, hipotiroidismo, Alzheimer, depressão, distúrbio bipolar e outros vários problemas de saúde relacionados ao cérebro e metabolismo? Será que esse composto químico que eu vou falar aqui é o grandíssimo culpado de tudo isso? Eu sinceramente acho que ele tem uma porção gigantesca de culpa e eu vou te provar o porquê. Eu tô falando de um agrotóxico chamado glifosato, que é predominantemente o mais utilizado no planeta Terra, inclusive no Brasil. Glifosato é algo que vem utilizado em grande massa desde 1990 e ele foi uma substituição do famoso DDT, um outro agrotóxico que era utilizado em escala global, mas que depois de muito esforço e muitas pessoas sendo perdidas e crianças com problema de desenvolvimento, foi proibido em grande parte dos países. E olha que esse DDT, por mais que a gente tenha assim a evidência na nossa cara, física, clara, clínica, experimental, ele ainda é autorizado a ser utilizado em países de terceiro mundo. A gente está falando de agricultura de muitos países, que o Brasil inclusive importa frutas e verduras e alimentos em geral. Então a gente ainda está exposto a esse tipo de coisa. Só que os grandes países, a Europa, os Estados Unidos, tiveram que substituir isso e o Brasil também substituiu por esse grande glifosato. E agora tudo pode, agora o agrotóxico não é tão ruim quanto. A gente está cansado de evidência científica, só que está cada vez mais difícil lutar contra a indústria, como foi difícil lutar contra o DDT e hoje está sendo contra o glifosato. E eu vou esclarecer alguns dados aqui, com todas as referências aqui na descrição, para você ver que ele talvez seja o grande culpado dos problemas de desenvolvimento cerebral e metabólicos do ser humano atual. E todos esses dados aqui são de desde 1990, quando a grande massa de glifosato comercial começou a acontecer e ser utilizado, tá? Déficit de atenção, 119% desde a grande implementação de glifosato. Autismo, 2090% de aumento. Distúrbio bipolar, se prepare e não cai da cadeira. Desde a implementação de glifosato, nós temos um aumento de 10.833%. Seguido por síndrome da fadiga crônica. Tá? Isso é uma síndrome que as pessoas não sabem porque elas estão cansadas o tempo inteiro, apesar de exames clínicos não identificando nada. 11.000% de aumento. Casos clinicamente diagnosticados de depressão, assim, com exceção dos que não foram clinicamente diagnosticados, que na minha opinião é a maioria, 280%. Hipotiroidismo, então insuficiência da tireoide ou doença de Hashimoto, por aí vai. 800% desde 1990. Estamos falando de 30 anos aqui. O glifosato está presente em tudo. E porque a indústria usa tanto esse glifosato na produção de todos os grãos que fazem as farinhas, que fazem todos os alimentos processados que a gente consome hoje em dia, ele está presente em 60% da composição da nossa chuva. Ou seja, talvez comprar alimentos orgânicos não te livra 100% de glifosato, porque o reabastecimento hídrico desse planeta está contaminado por esse orgânico, por esse composto. A questão é, devo escolher alimentos orgânicos? Obviamente que você deve escolher alimentos orgânicos, mas muita gente não tem esse extra para pagar em um alimento orgânico. Por conta disso, existe uma lista que a gente pode usufruir de alimentos que têm a menor presença de glifosato neles. E é super fácil você baixar essa lista e ela tem que ser atualizada todos os anos, porque existe um estudo sobre agrotóxicos todos os anos, vai atualizando esses alimentos, essas verduras, essas frutas. Então você consegue fazer uma pesquisa no Google aí, procurar alimentos com menos agrotóxicos e precisa ser regional, tá? Do seu país. Não vai pesquisar em inglês aí, porque isso não se traduz de uma agricultura nacional para uma internacional. Cada país utiliza em proporções diferentes. Então procura aí em português no Brasil em 2024, ou seja lá o ano que você está assistindo esse vídeo, e se atualize. Procure consumir orgânico se você pode e consuma da lista de menos agrotóxicos se você não pode pagar por orgânico. E eu queria dar uma dica aqui. Existem muitas empresas hoje em dia que a agricultura familiar orgânica, não só familiar não adianta nada, tá? Orgânica, que fazem pacotes semanais de verduras e frutas que você consegue receber na sua casa ou até ir buscar semanalmente. Talvez de um produtor local que não usa agrotóxicos, você pode perguntar. Existem maneiras que no final das contas acaba saindo tão
caro, né? Eu não vou falar tão barato, porque hoje não tem nada barato, mas o mesmo preço do que você pagaria pelo alimento não orgânico, cheio de glifosato. Então, às vezes é uma questão só de tomar uma atitude mais ativa para encontrar a sua saída, a sua fonte para isso, do que simplesmente falar que tá caro. E óbvio, se você tem a oportunidade de cultivar esse tipo de alimento na sua casa, no seu jardim, faça isso, porque não tem nada melhor do que isso. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma luz e talvez a importância de tomar uma atitude agora sobre a sua exposição a glifosato, antes que seja tarde demais. Na minha opinião, esse é um investimento que vale muito a pena e precisa ser feito se você preza por longevidade e preza pela sua saúde e seu corpo. Não é sensacionalismo, são dados. Como aconteceu com o DDT, isso está acontecendo com o glifosato, só que as pessoas estão muito mais passivas em relação a isso. Presta atenção. Te vejo no próximo vídeo.